Beira-Rio, mais um jogo marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem. Dessa vez, o árbitro foi Alex Gomes Stefano. Ele conseguiu a impressionante marca de errar todos os lances capitais da partida. O jogo foi literalmente apitado pelo VAR, que acionou o árbitro nos 3 lances cruciais do jogo. Pelo lado do Atlético, o grande nome da partida foi o goleiro Everson. Defesas importantíssimas, de novo, né? Pega muito o Everson. Segurou o empate em 0-0, garantindo o ponto fora de casa pro Galão da Massa, que jogou com um jogador a menos desde o início do primeiro tempo. Logo aos 15 minutos, o zagueiro Vitor Hugo deu um carrinho na tentativa de roubar a bola de Rafael Borré, que acabou sendo acertado pelo zagueiro Vitor Hugo. O pé dele subiu ali na canela. Critérios que ninguém entende. Um é expulso, o outro não é. O juizão em campo nem falta marcou. Mas aí o VAR acionou o árbitro e após revisão, o Alex Stefano aplicou o cartão vermelho direto no zagueiro Vitor Hugo. Primeira intervenção do VAR. Aos 29 minutos, pênalti pro Galo. Bernabé derrubou o Rony na área. O árbitro em campo marcou o pênalti. De novo, o VAR em ação. Alex Stefano foi até o vídeo, revisou o lance e, aconselhado pelo VAR, cancelou o pênalti, anulou o pênalti do Galo. 34 minutos, outra expulsão. Dessa vez foi a vez do técnico Jorge Sampaoli. Tava bonitinho, quietinho o Sampaoli ao longo da temporada, mas ontem não aguentou. Ontem explodiu o Sampaoli com o apito. Na súmula, o Alex Stefano diz que ficou ofendido com reclamações em sequência do técnico argentino. Ainda no primeiro tempo, 42 minutos, quase gol do Inter. Vitinho jogou pro meio da área, tirou do goleiro Everson. O atacante Rafael Borré chegou batendo, mas o Juan Tressoldi tirou em cima da linha e o Alan Franco isolou para lateral, tirando de vez o perigo da área atleticana. Nos acréscimos, escanteio curto, Tabata de fora da área, a bola desviou no Everson para grande defesa. No lance seguinte, Thiago Maia chutou no travessão, só que o árbitro já parava a partida por impedimento. No segundo tempo, 11 minutos, Alan Patrick, ele fez uma falta em Júnior Alonso, se é que foi falta. O juizão viu não só a falta, como ainda aplicou um cartão vermelho no camisa 10 do Internacional. De novo, o VAR chamou o Alex Stefano até o vídeo, que revisou o lance e anulou o vermelho e ainda mostrou um amarelo, só amarelo pro Alan Patrick. Aos 32 minutos, Carboneiro de fora da área, jogada ensaiada, a bola ficando pro Everson em outra grande defesa. Final de jogo 0-0 para Atlético e Internacional. O sinal eletrônico marcou 11h45. Vamos ouvir o Caixa, Mário Henrique. Vamos ouvir os jogadores do Galo. Vamos ouvir a diretoria, o Vitor. O diretor do Atlético, né? O gerente de futebol, Vitor, também falou. O Paulo Brax tá indo pro Rio de Janeiro. Paulo Brax vai se reunir na CBF pra, de novo, né, se queixar da arbitragem no Campeonato Brasileiro. Mas primeiro você, Mário. O Caixa, Mário Henrique, não teve gol. Passou em branco, mas tem a sua opinião, a sua análise no Rádio Esportes, Caixa. O jogo em que poderia o Atlético ter vencido, eu disse antes na pré-jornada, diante do que tem apresentado de futebol internacional e principalmente aqui na sua casa, onde tem a pressão da sua torcida. Com 15, 20 minutos, a torcida do Internacional já ameaçava, ensaiava algumas vaias, não até pelo time que está jogando mal, que até começou pressionando o Atlético, mas aquela ansiedade que às vezes a gente sabe que toma conta do time que está numa situação difícil no campeonato. Poderia ter sido outro desfecho, o Atlético ter vencido, mas nós tivemos três lances em que o cara que decidiu estava lá na CBF no Rio de Janeiro, o cara do VAR. E 3 lances importantíssimos. Primeiro, ele não tinha dado nem falta pro Internacional. O VAR é chamado, ele vem e ele expulsa o Vitor Hugo por uma entrada, deixou o pé no jogador do Internacional. Sai a bola, ele dá um pênalti em cima do Rony. Um pênalti em cima do Rony, foi desequilibrado o Rony com a mãozinha ali. O árbitro é chamado de novo pelo VAR e volta atrás mais uma vez. Ele já tinha expulsado, sendo que ele não tinha visto. Depois ele dá o pênalti, mudam ele de opinião de novo e depois ele tem mais um lance de expulsão do jogador da equipe do Internacional, que ele expulsa em campo, o VAR chama de novo e ele de novo é obrigado a voltar atrás. Então tem que trazer o cara do VAR e deixar aqui, pro outro não vai lá, porque ele errou muito. Essa é a grande verdade. Foi pênalti ou não, foi justa a expulsão ou não, as duas foram justas ou não, cada um dá a sua opinião, mas é uma demonstração de despreparo gigante, né? Então eu acho que isso tem que ser olhado e o Atlético tem que ficar esperto com isso. Então o Galo tinha time para vencer sim, entrou com muita garra, com muita vontade hoje o time do Atlético. O Everson já tinha feito 2 boas defesas no primeiro tempo, no segundo tempo ele fecha o gol. O Rony continua devendo, né? Poderia hoje talvez ter feito um golzinho. O Hulk é substituído no intervalo do jogo. O Bernard entra e muito bem, dá uma movimentação. O Caio Paulista deu chapéu na grande área, quase nesse lance sai o gol do Galo. Vida
vida que segue. Vamos vencer em casa agora na próxima rodada. É isso, Caixa. Quarta-feira, hein? Jogo contra o Bahia, jogo grande, importante. Bom, vamos ouvir os jogadores do Atlético, né? Primeiro goleiro Everson, o melhor em campo, na opinião da equipe da Itatiaia ontem, na nossa transmissão. Ele também fala sobre arbitragem, né? Falta de critério do juizão. Esse ano, complicada a arbitragem no Brasil dele. Porém, o Everson fala também sobre o seu bom ano. Aliás, tem convocação da seleção hoje. Será que o Everson pode ser convocado? Fala aí, goleirão! Dada as circunstâncias da partida, com certeza é um ponto a ser comemorado. Se eu não me engano, ele por volta dos 15 primeiros minutos a gente teve uma expulsão injusta. O Vitor Hugo, ele tira a bola, o choque, mas só que a bola tá pressionada no pé dele, não tem nem como ele recolher. Aquela falta de critério da arbitragem, teve um lance de pênalti no Rony, que pra nós foi pênalti, que no jogo que Bahia e Inter teve um pênalti similar e deram o pênalti pro Bahia. Aí só que vai tendo essa falta de critério, vai prejudicando o jogo, vai enervando nossos erros, a gente começa a tomar cartão amarelo por reclamação, que a gente tenta controlar e não consegue. Infelizmente a gente tá precisando melhorar na arbitragem, mas falando do jogo, é um ponto a se comemorar. Sabemos que a equipe do Inter aqui é uma equipe qualificada, apesar dos momentos que eles passam na tabela, eles vêm de uma crescente. Então foi um ponto importante, com um jogador a menos, onde a gente mantém essa crescente no campeonato e no ano, para que a gente possa se fortalecer mais ainda, que no final do mês a gente tem uma decisão para disputar. Queria que você falasse do teu momento. E qual defesa foi a mais bonita? Cara, graças a Deus, com a camisa do Galo é o meu melhor ano, esse ano 2025. Venho trabalhando muito, com apoio, com a ajuda do professor Danilo Minucci, do Rafael, que faz trabalhos excelentes comigo. E coloca a defesa de cabeça do atacante deles, uma bola desvia, eu tô movimentando, eu quase vou na bola, eu acabo voltando, eu consigo reagir, uma bola muito próxima ali da pequena área, eu consigo fazer a defesa, então com certeza aquela talvez não seja mais bonita, mais plástica, mas com certeza foi a defesa mais difícil, eu tive pouco tempo para reagir e consegui fazer uma grande defesa. Para fechar, Everson, você vai assistir a convocação, você tem essa expectativa? Cara, quando você tá em alto nível no seu clube, como eu venho tendo desde 2021 para cá, obviamente você aspira a seleção brasileira, mas eu sei, para que eu possa ser lembrado, para que eu não possa ser postergado, eu tenho que manter o alto nível no meu clube. Vem fazendo grandes jogos, vem fazendo um grande desempenho. Respeito todos os treinadores que passaram, todas as convocações, mas sempre me coloco à disposição, como qualquer um, tenho o sonho de disputar jogos pela seleção brasileira, tenho sonho de jogar a Copa do Mundo. E para isso eu tenho que continuar fazendo esse alto desempenho, esses grandes jogos que eu tenho fazendo aqui com a camisa do Galo. Boa, goleiro Everson no Rádio Esportes. Já o Hulk, o super-herói atleticano, criticou a decisão da arbitragem após a expulsão do Vitor Hugo. O Hulk também se queixa da falta de critério no Brasil, na arbitragem do nosso país. Fala aí, Hulk. Cara, é difícil porque primeiro tempo muito pegado, a gente teve que baixar muito. O jogador menos é difícil, jogando fora de casa contra um grande adversário, que tem jogadores com muita qualidade. Cara, e o lance assim é difícil porque às vezes a gente tá ali dentro de campo e nós, como os atletas, queremos dar nossa opinião e acaba vocês mesmo da imprensa interpretando de outra maneira, porque a gente só faz reclamar. Cara, e não é reclamação, não é chorão. É o que eu falo, cara, não sei se foi pra expulsão ou não. Até perguntei ali pro árbitro, falei, professor, ele toca na bola primeiro e ele não tem o pé dele, ele vai na mesma direção, e em nenhum momento ele estica a perna. Então, é interpretativo. Só que tem, por vezes marca, outras vezes não. Então, se todo lance assim fosse vermelho, ninguém reclamava nada. Se todo lance assim não fosse vermelho, ninguém reclamava também nada. Então, se você usa o mesmo critério, acaba com as reclamações. Existem muitas reclamações, opiniões diferentes, porque não segue o mesmo critério. Então, eu não tô aqui questionando a arbitragem, nem ninguém. Só enquanto a gente não seguir o mesmo critério sempre, vai ser difícil, vai ter sempre reclamações. O Hulk ficou na bronca. Aliás, todo o time do Galo, Sampaoli expulso. Aliás, o áudio do VAR é uma das coisas mais chocantes, né? O juizão errou tudo, ele conseguiu errar tudo dentro do jogo. O VAR teve que intervir e acabou apitando o jogo, né? Literalmente, quem apitou o jogo foi o VAR. 11 horas e 52 minutos. Galera do Galo, diretoria na bronca, Paulo Brax na CBF, o Vitor Bagi, daqui a pouquinho, São Vitor também falando no Rádio Esportes. A diretoria do Galo revoltada, o Paulo Brax, hein? Vai ter uma reunião hoje às 4 da tarde com a comissão de arbitragem da CBF e o Vitor Bagi, o Bagi e o Vitor, São Vitor, né? Gerente do Galo, após o jogo, falou a respeito da péssima atuação do árbitro Alex Stefano ontem no Beira-Rio. Lamentável, mais uma vez a gente vir aqui falar de arbitragem, é chover no molhado. A cada rodada nós temos algum clube reclamando, né? E entendo o que aconteceu hoje aqui foi realmente preocupante, para não dizer lamentável, né? Porque eu não tô aqui para culpar árbitro, né? Mas eu tô aqui para falar no sentido de uma profissionalização, no sentido de melhoras, né? Que é uma demanda, é uma necessidade que a gente observa, né? Há muito tempo. E ano após ano, toda rodada a pauta é arbitragem. Acho que isso acaba manchando um pouco o produto futebol, né? Acaba interferindo em resultados. E hoje, né, talvez, né, numa disputa entre 11 contra 11, poderíamos ter tido um desfecho diferente, né? Aproveito para enaltecer aqui a luta dos nossos atletas que se entregaram para compensar esse erro. Então acho que é o momento da gente falar de profissionalização, né? Então, os critérios são muito duvidosos. Jogos que a gente observa
sanções, penalidades, expulsões, como foi o caso do Vitor Hugo em outros jogos. Eu não preciso falar, mas recentemente nós tivemos situações parecidas, inclusive hoje em outros jogos da rodada. Então, assim, a gente não consegue entender qual critério. Porque quando você usa o termo interpretação, você abre margem para qualquer decisão, né? Então, o contato que serve para a expulsão do Vitor Hugo não serve para validar o pênalti em cima do Rony. Vitor, e a reclamação da diretoria do Atlético. Já o Diogo Alves, o auxiliar técnico do Jorge Sampaoli, o Sampaoli não concedeu entrevista, foi expulso, achou por bem que o Diogo, auxiliar técnico, pudesse falar da partida. Ele explicou o esquema escolhido após a expulsão do Vitor Hugo. Tirou o Dudu para colocar o Tressoldi e recompor a zaga. Todo mundo achou que ele ia tirar o Hulk, não tirou o Dudu. E ele fala também sobre os planos agora até o jogo contra o Lanús. Tá chegando, hein? Dia 22, a final da Sul-Americana. Fala aí, Diogo. Como sempre vocês conhecem, a gente sempre tem um plano ofensivo bastante claro de jogo. A gente não veio para fazer algo diferente que fosse atacar o Inter, como sempre prega nosso comandante. Mas claramente a expulsão condiciona todo um plano, condiciona uma perspectiva de jogo. Eu acredito que inicialmente a gente valoriza muito, mas bastante esse ponto, a disposição dos nossos jogadores, a entrega e sobretudo a organização coletiva, porque não basta só ter vontade nesse tipo de jogo, um jogo considerado para ambas as equipes uma final. E em relação a tudo aquilo que passa depois da expulsão, claramente era tentar encontrar ferramentas, sobretudo mais defensivas, que nos fizessem aguentar o jogo, sabendo que o Inter, conforme o tempo fosse passando, provavelmente desmancharia parte daquilo que é a cultura implementada pelo Ramon. Mas, volto a falar, acredito que as decisões elas são, na minha visão, na minha concepção, bastante assertivas. Todos aqueles que entraram puderam agregar para fazer um Atlético hoje bastante forte, sobretudo naquilo que o nosso torcedor sempre demanda, que é uma identidade bastante aguerrida. Eu queria que você falasse sobre a formação da equipe, porque ficou pro torcedor aquela impressão de que o jogo contra o Independente Del Valle foi um bom jogo do Atlético e que poderia ser repetida a equipe, com exceção do Arana, que foi cumprido suspensão automática. E a gente viu hoje o Juan saindo da equipe, o Bernard saindo. Isso é por uma questão física, ou foi por uma questão tática, ou de repente testar uma nova formação? Não, eu acredito que daqui até o final do ano, possivelmente até os jogos das finais, é importante que a gente consiga, de fato, oportunizar mais atletas para que nosso coletivo, no nível coletivo, suba. Obviamente que a gente tem diversos estudos, a próprio setor de psicologia do clube, que indicam que alguns jogadores se desgastam mais. Então, toda essa demanda, toda essa discussão foi levada em conta para que a gente pudesse decidir. Mas, de fato, sem nenhuma dúvida, é vir aqui para poder competir com o Inter, sabendo a exigência daquilo que o Inter ia propor para o jogo e ser o mais forte possível, independente dos nomes. É assim que o Jorge tem feito desde o começo desse trabalho. Vocês os conhecem de outros trabalhos. O Jorge dificilmente repete escalações, porque os rivais, por mais que a gente imagine, os rivais não são iguais, então demandam de fato estratégias diferentes, contextos diferentes e seguramente jogadores diferentes. Eu queria falar sobre a sequência do Galo no Brasileiro, né? Até o dia 22, que é a final da Sul-Americana, o Galo tem 3 partidas pelo Brasileiro, né? Enfrenta Bahia, Sport e Palmeiras. Eu queria saber de ti como é que tá sendo o planejamento e até a questão de como o elenco tá lidando com o foco, né, no Brasileiro, porque necessita dos pontos, né? Tá a 6 pontos do Z4. Aí o Galo ainda precisa fazer pontos no campeonato, mas tem que lidar com essa questão de tá com o pensamento na final da Sul-Americana. Como é que tá sendo esse planejamento para a sequência do campeonato? Em relação ao grupo técnico, vocês não tenham dúvida de que é um trabalho visando o próximo jogo. O Atlético ainda beira zonas muito perigosas no campeonato e a gente precisa respeitar muito a situação, porque essa situação é extremamente muito traiçoeira. Sem dúvida, pensando em planejar algo, imaginando um cenário de final, por isso muitas vezes uma base bastante sólida daquilo que a gente vem produzindo, mas sem dúvida nenhuma isso é particularmente muito próprio do Jorge. Daqui até o jogo da final a gente pensa no próximo jogo, porque é assim que a gente deve manejar esse trabalho até o final, até de fato o jogo contra o Lanús, porque não pode ser diferente, porque a decisão e a situação que a gente vive hoje ainda não está de fato tranquila e a gente precisa realmente levar cada jogo, sobretudo aqueles que são dentro da nossa arena, com uma guerra, pensando claramente como uma final, como acredito que a gente se comportou hoje, para levar o máximo de pontos possíveis e conseguir de fato escapar desse fantasma sempre tão complexo para qualquer clube grande no nosso cenário. Muito bem, esse, para quem não conhecia como eu, é o Diogo Alves, auxiliar técnico do Sampaoli. Bora colocar na tela os melhores momentos para quem tá no YouTube, hein? O que rolou de melhor e de pior também, né? Os lances polêmicos lá em Porto Alegre com as imagens da TNT Esportes. Ale Oliveira, João Vitor Xavier, os comentaristas da Itatiaia. Olha, cara, eu já vi muita arbitragem ruim e me lembro aqui do Rafael Klein, recente, né? Estive em São Paulo vendo Palmeiras e Cruzeiro, como os caras têm a capacidade de estragar o jogo, né? De estragar o jogo. O juizão, olha, o primeiro lance aí do Vitor Hugo tá na tela. Eu até acho que o Vitor Hugo assume a possibilidade, sim, de ser expulso, mas me impressiona ele não ter visto no campo. No campo ele não marcou nem falta. O Ale Oliveira... É muito
Boa tarde, viu, Tiagão? A educação sempre é importante. Eu não aguento, cara. Eu fico nervoso. Eu tô vendo agora a imagem de novo, eu vou ficando nervoso. Okay. Eu até convido a galera pra vir pro YouTube. Pô, como é que o cara sai de um lance que ele nem falta deu pro cartão vermelho? Exatamente. Boa tarde também pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. O Hulk toca num ponto que é fundamental pra mim, que é a falta de critério. Porque a gente vê lances iguais ou muito parecidos em que o juiz tem decisões diferentes. E isso deixa a gente muito confuso, né? Os jogadores principalmente, mas também a imprensa e a torcida, né? Porque às vezes o mesmo árbitro toma decisões diferentes para lances iguais. E isso é muito complicado. Esse juizão aí errou tudo o que ele decidiu no campo. O VAR mostrou para ele o contrário. E eu acho que essa é uma tendência desse momento da arbitragem brasileira, que para mim é a pior do que eu me lembro, assim, de trabalhar com comunicação esportiva, é a pior que eu já vi. Olha que a gente tem arbitragem ruim há muito tempo, mas eu nunca vi tantos erros num campeonato como o campeonato dessa temporada. Eles estão muito inseguros, né, Léo? Exatamente, era insegurança, o cara não consegue mais apitar o jogo. A gente tem visto vários exemplos, não só nessa partida, e foi isso que aconteceu também nesse jogo entre Inter e Atlético, o cara errando muito, e aí tem várias consequências, né? Porque isso vai irritando o jogador, não tem como. Ale, esse lance do Alan Patrick, que a galera do YouTube tá vendo, é bizarro. Eu acho até que ele sofreu a falta. O cara dá um vermelho direto. A imagem depois em close, o Alan Patrick tá tirando o pé. Cara, é assim, assustador. E quando o torcedor e o jogador, principalmente nesse caso aí do Atlético, reclama, ele tem razão de reclamar, o Tiagão. Sabe por quê? A gente pode mostrar vários lances que são iguais a esses que a gente tá mostrando aí pra quem tá no YouTube, em que o juiz dá vermelho, que o juiz dá pênalti, sabe? Então é difícil pro cara, porque cada um pensa de um jeito, às vezes o mesmo pensa coisas diferentes em jogos diferentes. Então é muito, muito complicado. Agora, tirando a arbitragem, que todo pós-jogo a gente tá falando, e é triste isso, né? Um campeonato tão bacana, de tanto investimento, tão disputado em várias partes da tabela, né? Um campeonato que é realmente muito legal. A gente fala mais de arbitragem do que de futebol. Mas tentando falar de futebol, porque realmente o juizão atrapalhou demais o jogo, o resultado e a determinação do Atlético, e também evidentemente a participação do Everson, mais uma vez, o jogador mais regular do Atlético nessa temporada, eu acho que tá de parabéns, né? Porque o time tem mostrado muita garra, muita vontade, entregando tudo, um resultado que, pela circunstância principalmente, eu acho que foi bom, porque o Atlético se afasta ainda mais da zona do rebaixamento, não deixa um adversário direto crescer na tabela, e eu acho que vai ganhando uma tranquilidade, que é o que precisa no Campeonato Brasileiro, para focar na decisão na Sul-Americana. A única coisa que me chama a atenção um pouquinho é nos 15 ali, 16 minutos antes da expulsão do Vitor Hugo, que realmente o Atlético não teve um bom comportamento, né? No 11 contra 11, porque o 10 contra 11 é natural que o Inter tivesse mais posse de bola, criasse mais oportunidades, fizesse do Everson o melhor jogador da partida, é natural, né? Mas no 11 contra 11, eu achei que o Inter já estava melhor. Acho até que o Inter estava melhor no 11 contra 11 do que no 11 contra 10. Mas é um melhor, assim, não tão melhor também, né, Ale? Porque é impressionante como o time do Inter é limitado, tem tudo, tem potencial, tem bons jogadores, mas não acrescenta nada, né? Não é à toa que tá a 5 pontos da zona do rebaixamento, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que passou e o Atlético vai encontrando alternativas, soluções e principalmente se afastando da zona do rebaixamento e, claro, com a cabeça na final da Sul-Americana. Você vê o Internacional, tá numa situação muito complicada no campeonato, tá pior do que o Atlético no Brasileirão e não tem mais nada para pensar, né? Não tem uma decisão, não tem uma semifinal, foi eliminado de todos os torneios. O Atlético vai se afastando da zona perigosa e, evidentemente, tem uma grande conquista pela frente, que é a final da Sula no dia 22. Ô, Pedro Abílio, traz aí informações do Galo, amigo. Como é que fica o dia seguinte e já preparativos pro Galão quarta-feira contra o Bahia na Arena MRV, Pedro? Um abraço pra você, Thiago, pra todo mundo que tá com a gente no Rádio Esportes. Segunda-feira de reapresentação às 4 da tarde na Cidade do Galo. Os jogadores retornaram ontem mesmo a Belo Horizonte, logo depois esse empate por 0-0 contra o Internacional, e terão 2 sessões de treinamento antes da partida contra o Bahia, 32ª rodada do Brasileirão, depois de amanhã, 8 da noite na Arena MRV. O treino desta terça será no período da manhã e o Sampaoli deve definir como retornam Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, que estavam suspensos no último fim de semana, e jogadores que têm sido costumeiramente titulares. Ele no banco de reserva será substituído pelo Diogo Meschini Alves, seu auxiliar técnico, já que o treinador do Galo sofreu essa primeira expulsão na segunda passagem
passagem pelo Atlético. Foi expulso do segundo tempo pelo árbitro Alex Gomes Stefano no Beira-Rio ontem. Quem também não joga na quarta-feira é o Vitor Hugo, zagueiro expulso aos 14 minutos do primeiro tempo, após polêmica revisão com a arbitragem de vídeo. Lembrando, ingressos a partir de R$ 24,90 com a promoção no setor internorte da arena, de todos os sócios, né, pagando R$ 29,90 também. Promoção mantida, o Inter Oeste fechado, né, e os torcedores com ingressos garantido vão serem realocados para o Brahma Oeste. Galo e Bahia, 8 da noite desta quarta-feira. Tiago. Valeu, Pedro Abílio. São informações do Galo aqui no Rádio Esportes. Portanto, quarta-feira, Atlético e Bahia.